Já parou para pensar numa das imagens mais fortes da Bíblia, aquela de ser uma luz no meio da escuridão? É sobre isso que a gente vai conversar hoje, mergulhando na carta de Paulo aos Filipenses para entender o que significa de verdade brilhar e como a nossa vida pode fazer a diferença. Vamos lá? E o ponto de partida é esse aqui. É um trecho forte, né? Paulo está basicamente lançando um desafio. Vivam de um jeito tão diferente, tão íntegro, que a própria vida de vocês se torne um ponto de luz. É um chamado para ser, irrepreensível, sincero, brilhar como luzeiros num mundo que, na visão dele, andava bem perdido. É daqui que tudo começa. Ok, então, para a gente captar o peso desse chamado, a gente precisa entender o contexto. Ele está falando para uma igreja que, apesar de ter muita coisa boa, estava lidando com os problemas internos, sabe? Egoísmo, orgulho, coisas que geravam racha entre eles. E, para completar, o mundo lá fora era bem complicado moralmente. Então, é nessa mistura de escuridão, tanto dentro quanto fora, que esse chamado para brilhar ganha uma urgência enorme. Isso leva a gente para uma imagem incrível. Sabe quando a gente vai para um lugar bem afastado da cidade, sem luz nenhuma? As estrelas ficam muito mais nítidas, muito mais brilhantes, não é verdade? A escuridão, na verdade, faz a luz se destacar. A lógica de Paulo é a mesma. Quanto mais confuso e sombrio for o ambiente ao redor, mais uma vida de bondade, de paz, de integridade vai saltar aos olhos. O contraste fica gritante. Beleza. Agora, a gente entra num ponto que, olha, às vezes dá um nó na cabeça, mas que é fundamental para entender tudo isso. Como é que essa luz brilha, afinal? É tudo por nossa conta? A gente tem que se esforçar até não poder mais? Ou é 100% Deus fazendo tudo? E essa é a grande questão que o texto levanta. De um lado, Paulo fala, desenvolvam a sua salvação. Puxa, parece que a responsabilidade é toda nossa, né? Mas logo em seguida ele diz, porque é Deus quem opera em vocês tanto querer quanto realizar. Ué, parece contraditório, mas na verdade não é. É justamente aí que está o segredo de como a fé funciona na prática. O C.S. Lewis resumiu isso de um jeito genial. Ele percebeu que a Bíblia não joga isso como um quebra-cabeça para a gente resolver. Ela simplesmente junta as duas coisas numa frase só. Desenvolvam, pois é Deus quem opera. Uma coisa está ligada na outra, são inseparáveis. A gente age justamente porque Deus age primeiro dentro de nós. E todo esse brilho, toda essa fé que funciona, leva a gente para um outro nível. Um nível de comprometimento muito mais profundo. Para descrever essa entrega total, Paulo usa uma imagem muito forte, a do sacrifício. Lá em Romanos, Paulo explica o que seria um sacrifício vivo. E a ideia não é sobre morrer, não. É sobre viver. Viver a vida inteira para Deus. É pegar cada pedaço da nossa vida, tempo, talento, dinheiro, tudo e dedicar ao serviço dele. Essa, segundo ele, é a forma mais pura de adoração. Ele vivia isso na pele. Ele chega a se comparar com uma oferta de bebida, sabe? Como se a vida dele estivesse sendo derramada em devoção a Deus. E como isso acontecia na prática? Servindo aos outros sem parar. Mas o detalhe mais incrível é que para ele isso não era um peso. Pelo contrário, era motivo de uma alegria imensa. Era o jeito dele de agradecer pelo sacrifício de Jesus. Mas como isso se parece na vida real? Paulo não fica só na teoria, não. Ele aponta para pessoas de verdade. Colaboradores dele que eram exemplos vivos dessa fé e desse serviço. O primeiro é Timóteo. E a forma como Paulo fala dele é impressionante. Não é como um chefe falando de um funcionário. É com o carinho de um pai falando de um filho. Timóteo não era só um assistente. Ele era alguém com um caráter provado no fogo, nas dificuldades do dia a dia da missão. E o que fazia de Timóteo uma pessoa tão confiável? Olha só, ele se importava de verdade com os outros. O interesse dele era genuíno. Tinha uma atitude de serviço, sabe? Já tinha passado por poucas e boas e isso só fortaleceu a fé dele. Ele servia a Cristo e não aos próprios interesses. Era o tipo de pessoa que Paulo podia dizer, vai lá, cuida da igreja, e ficava tranquilo. Outro exemplo incrível é Epafrodito. Esse era o cara que a igreja de Filipos mandou para levar ajuda para Paulo na prisão. Pensa na coragem e na fidelidade que uma missão dessas exigia na época. E Paulo não economiza nos elogios para ele, chama de irmão, de cooperador, de companheiro de batalha. Epafrodito ficou tão doente no meio dessa missão que chegou perto da morte. Ele literalmente arriscou a própria pele pela causa. É por causa desse nível de entrega, de lealdade, que Paulo fala que pessoas assim merecem toda a nossa honra. Bom, a gente viu o chamado para ser luz, viu a parceria com Deus que torna isso possível, e vimos exemplos de gente de carne e osso que viveu isso.
A grande questão que fica agora é: e a gente? Como é que isso se aplica na nossa vida hoje? E essa é a pergunta que fica no ar para a gente pensar. Será que a nossa vida reflete essa luz? As pessoas que convivem com a gente, elas percebem um contraste? Uma paz que não tem muita explicação, uma gentileza que não espera nada em troca? A nossa vida, de verdade, está brilhando no escuro? A ideia é que essa reflexão não termine aqui, que a gente possa ser esse testemunho vivo, essa luz que aponta para algo maior. Se essa mensagem fez sentido e gerou alguma reflexão, considere curtir e compartilhar. Assim, mais pessoas podem ser inspiradas a brilhar também. Muito obrigado pela companhia.